Muito bem, pessoal, vamos usar mais um vídeo aqui para o antigo pessoal do cursinho fazer um vídeo sobre literatura sobre o Barroco, né? O que é o Barroco, cara? O Barroco, na verdade, ele é um modelo artístico criado na Europa no século XVI numa situação de conturbação, cara. Como assim conturbação? Imagina vocês que ocorreu na Europa o Renascimento e que o Renascimento foi o quê? Foi a arte de mostrar a perfeição do ser humano. Agora, na verdade, não é mais Deus no centro do universo, é o ser humano, o homem, a perfeição do corpo no centro do universo. E nessa perfeição de corpo, vocês vão ter aqui então o humanismo aparecendo. O que vai ser o humanismo? Vai ser a parte em que o ser humano ele vai ser tratado como centro e não mais o Deus, o futuro, que a gente nem sabe o que vai acontecer, tá? Nessa jogada, então, no Renascimento, eles têm uma ideia de culto da volta da ideia grega. Não voltar a ser grego, não é ser grego, é voltar à ideia grega, de que o homem, a análise do homem, a psicologia, tá? E também nessa jogada, o homem é tranquilo, porque ele não tem aquela situação dentro dele do bem, do mal, do se eu fizer errado eu vou pro inferno. Não, cara, vive a tua vida, pensa, analisa e olha a perfeição do ser humano. Grandes escultores como Michelangelo, né, fez o Davi, então uma baita uma escultura. O Leonardo, o Léo, né, o Leozinho, né, ele fez então a Mona Lisa e outras pinturas mais, a Santa Ceia, mostrando então a perfeição. A ideia de que eles fizeram uma nova técnica de pintura a óleo, cara, isso revolucionou a ideia de mostrar como a perspectiva do ser humano como algo perfeito, beleza? Então nessa jogada do Renascimento vai ser a ideia do culto ao corpo, como a gente veio, né? Então o estudo da, da anatomia humana, dos músculos, das veias, da pele, do tom, da luz, tudo isso vai deixar uma situação muito bonita, né? E também vai vir as pinturas claras, cores bonitas, sem aquela coisa mórbida, aquela tristeza interior que vai te aniquilando. Não, tá? Então a gente vai analisar a Terra e a vida. Então no Renascimento, agora é a vida. Bom, no Renascimento, logo depois dele, vai vir então a Reforma Protestante, liderada por Martin Lutero e outros grandes líderes como João Calvino, certo? Que eles vão fazer o quê? Ir contra a Igreja Católica, contra a venda de indulgências, a ideia de que vai vender lugar no céu. Cara, ainda hoje tem gente que pensa em comprar o seu lugar no céu. Bom, tu pode comprar teu lugar no ônibus, talvez, né? Mas no céu eu acho meio brabo, mas vamos nessa, certo? Bom, com essa venda de indulgências, Martin Lutero então faz uma reforma protestante, ele vai contra as ideias da Igreja Apostólica Romana, certo? Bom, o que acontece então que a igreja vai tentar fazer o quê? Uma contra-reforma. Porque uma boa parcela da Europa, cara, largou de ser católico. Não quero mais ser católico, cara, vou ser o quê? Protestante, né? Então, a Igreja Católica teve que fazer um boom, fazer a contra, né? Então vai ser a contra-reforma. Uma das processos é vir para as Américas para poder catequizar os índios, deixar eles agora, né, em comunhão com Deus, certo? Bom, nessa outra ideia da contra-reforma vai ser a volta à religiosidade, a controvérsia entre o homem e a alma, o ser humano, satisfação, prazer e a salvação da tua alma. Então tu vai ter muito na Contra-Reforma o que o escuro, sempre o céu ou a morte, tu vai para o céu ou tu vai para o inferno. Essa jogada de controvérsia dentro do corpo é que vai fazer as pessoas, né, nessa Contra-Reforma passar mal. E o Barroco vem como a arte da Contra-Reforma, certo? Para mostrar para o homem que ele é um nada em relação ao que é Deus. Bom, mostrando vocês aqui, né, na arte barroca, logicamente que o Renascimento ali, Mona Lisa, não é barroco, velho, cara, ele não é barroco. Já a Contra-Reforma, juízo final. Então, na Mona Lisa, ele vai fazer o quê? A perfeição humana, as cores, e na Contra-Reforma, o sofrimento, o juízo final, o que a pessoa vai sofrer no final da vida, porque ela tem que ter sido boa a vida inteira para alcançar os céus. E se ela fez algo de errado e não se comunhou, né? Não se confessou e não fez uma boa fé para a igreja, ela vai para o inferno. Então vai ser essa ideia da Contra-Reforma que o Barroco vai vir nela direto. Então temos aqui duas ideias, o Santo André e São Francisco, né? Estão dois santos ali. Tu vai ver que a ideia da pintura não tem mais uma proporção no corpo humano, é algo alongado, o fundo é escuro, é um sofrimento, é a alma sofrendo, cara, para alcançar os céus. E o martírio de São Felipe, né, é o quanto o homem tem que sofrer, tem que apanhar, tem que lutar para alcançar a sua salvação no céu. Então são as duas ideias do barroco, o sofrimento para alcançar a salvação no céu. Bom,
Na arte barroca, né, nós temos muito o quê? A arte eclesiástica. Então, cara, vai ser direto arte com a parte da igreja. E no Brasil tem duas vertentes nisso aí, tá? Então, muitas igrejas. Então, se vocês quiserem, talvez ver isso depois. Eu vou mostrar várias fotos pra vocês de lugares que eu e minha filha, a gente visitou e são lindos, né? E você tem que ir lá, é muito bonito, certo? Então, uma situação das igrejas barrocas é que tu entra, cara, e tem muita coisa na igreja barroca. É cheia, ela é demais. E parece que aquilo vai te sufocando. Então, ali, ó, a arte tem que dizer tudo e tocar o ser humano, sem descer a ele. Tem que entrar na igreja, se sentir pequeno, um nada, e olhar aquela igreja enorme, com um monte de anjos, querubins e tudo mais. Uma pequena história, né? Uma igreja de Salvador, ela era recheada por querubins. E quando veio a Santa Inquisição ao Brasil, os querubins são os anjinhos, mas eles tinham uns pintinhos pequenininhos. E aí o cara da Inquisição mandou quebrar todos os pintinhos dos querubins. Só sobraram um. É quando tu vai nessa igreja lá em Salvador, o cara te mostra aquele querubim lá de cima lá, ainda tá com um pintinho à mostra. O resto dos pintinhos foram decepados, tá? Então nessa parte do barroco tu vai ter ali o que? O amor e o temor. Tu vai amar, mas tu vai sofrer por ter amado. Tu vai amar, tu vai querer ter satisfação carnal, mas também ao mesmo tempo tu vai sentir que aquilo é ruim para ti, certo? E muitos palácios do mundo afora são estilo barroco. Muito bem, vamos aqui então. Agora vamos lá. No barroco tu vai ter o conflito entre o corpo e a alma. O prazer do teu corpo e a tua alma que está sendo ali, né, sacaneada. Entre o profano e o religioso. O que é o profano? É o mundo, cara, carnal aqui embaixo. E o religioso é tu alcançar os céus, né? A vida mundana e a vida eterna. E a busca do prazer para depois buscar o quê? A salvação. E aí eu tenho que ler para vocês um carinha aqui na minha página 61, certo? Que é o Gregório de Matos Guerra, que é um barroco brasileiro, né, de Salvador. Depois a gente fala sobre ele especificamente, tá? Então eu vou ter que ler aqui com vocês. Olha só. A ideia, sempre a ideia do prazer e da salvação. Então no mesmo poema ele vai ter os dois ao mesmo tempo. Então aqui, olha só. A voz correndo do voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que, para receber-me, estáis abertos, e, por não castigar-me, estáis cravados. Cara, então na verdade é o seguinte, ele vai até Jesus, ele vai lá para ser recebido por ele, e ele não castiga, Jesus não castiga ele porque está com os braços cravados. Ele busca a salvação, então aí a salvação da alma, tá? Agora vamos ao outro lado. Com vossos três amantes me confundo, mas vendo-vos com todos cuidado, entendo que de amante e amorosa podeis vender amor a todo mundo. Então quer dizer que a mulher dá amor para todo mundo. Isso é o profano. Então no mesmo poema ele vem do sacro ao profano. É a ideia dessa ambiguidade entre os dois lados do ser humano, que tu quer aproveitar a vida, mas também tem medo de no futuro, né, ir pro inferno. Beleza? Então vamos lá. Também temos aqui no barroco a temática do desengano. E aí eu vou ter que ler vocês aqui um pequeno, breve poeminha aqui do nosso amigo Calderon. Olha só. Desengano, né? Que é a vida? Um frenesi? Que é a vida? Uma ilusão? Uma sombra? Uma ficção? A vida não é nada, cara. Entendeu? Tu tá desenganado, tu vai capotar. Beleza? Que mais aqui nós temos? Olha só. Desvalorização da vida frente à morte e à eternidade. Aqui, de novo, Gregório, né? De Matos. Vaste, mas torna a vir. Eu vou, e não torno mais. Vazas, e tornas a encher. Em mim tudo é fenecer, tudo em mim é acabar. Quer dizer, cara, tu vai morrer, velho. Não tem escapatória e já eras, mano. Tá? Depois ali, a vida é um sonho. De novo, Calderon de la Barca. Deixa eu ver aqui. Do Calderon. Acho que eu já li do Calderon pra vocês. E tudo mais. Viver é ir morrendo aos poucos. E essa parte do viver é ir morrendo aos poucos, que vamos ler então aqui o Quevedo. Não o Padre Quevedo, mas o Quevedo. Olha só. O berço e a sepultura são o princípio da vida e o seu fim. E por isso, há um juízo inconsciente, os dois têm entre si as maiores distâncias. A visão desenganada, ao contrário, não apenas os vê como próximos, senão juntos, sendo verdade que o berço começa a ser sepultura e a sepultura berço da vida póstuma. Começa o homem a nascer e já a morrer,
Por isso, quando morre, acaba ao mesmo tempo de viver e de morrer. Cara, na verdade, a ideia do cara é o seguinte, ó, quando tu nasce, já tá morrendo. Tu já nasceu, cara, e tu tá morrendo dia após dia. Porque cada dia que passa, tu vai chegando mais próximo ao teu final, ao teu juízo final, que tu vai ver se tu vai para onde? Ou pro céu ou pro inferno. Então essa é mais ou menos a ideia, né, do nosso amigo aqui Quevedo, tá? De que tu vai morrer. Então nesse poema dele ele já mostra que, cara, aos poucos tu vai morrendo sempre. Beleza? E agora vem alguns estilos ornamentais do estilo barroco. Isso tem bastante sempre na Europa, né? Com algum pitado de Gregório de Matos que viemos aqui do Brasil. Primeiro passo, a metáfora, cara. Tu quer dizer alguma coisa, mas não com a palavra certa. Tu vai dizer alguma coisa com uma palavra meio estranha. Exemplo assim: púrpuras rosas sobre a Galateia. A aurora entre lírios cândidos desfolha. Cara, que baita frescura, né? Mas vamos lá, o que isso quer dizer? Olha só, traduzindo para um português. A luz rosada ao amanhecer banha o corpo branco da jovem Galateia. Galateia, na verdade, ela é uma Nereida, filha de Nereu, tá? Que ela é uma donzela branca que ela vive nos mares próximo a Sicília, naquela região ali sul da Itália, certo? E que ela consegue cavalgar numa carruagem puxada por golfinhos. Cara, o louco que pensou isso aí tava muito loucão, tá? Então as metáforas são diretas usadas dentro do barroco. Pra tu tem que estar refletindo e imaginando o que o cara quis dizer com isso. Cara, tu tem que entender de metáfora. Depois, antítese, que é o próximo passo ali. A aurora ontem me deu o berço. A noite ataúde me deu. Cara, ele vai te dar uma coisa contra a outra, tá? Então, assim, o que é a aurora? A aurora é o amanhecer, o alvorecer, é o teu nascimento, tá? Te deu o berço, então tu nasceu e ganhou um berço. A noite, o final do dia, o crepúsculo, né? Não do Edward, né? Do filme, certo? Vai te dar o ataúde. O ataúde, na verdade, nada mais é teu esquife. O que é o teu esquife, cara? É o teu caixão, velho. Então é o seguinte, a aurora, o amanhecer, vai te dar, então, a tua vida. E a noite vai te dar o teu caixão que tu vai falecer. Beleza? Então, antítese, sempre uma coisa contra a outra. E mais outra partezinha do barroco é o paradoxo. Como assim paradoxo? Agora vou ter que ler, né? Amor é fogo que se arde sem se ver. É ferida que se dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Louco, tu já deve ter escutado Legião Urbana em alguma vez da tua vida. E essa aqui é uma parte de uma música de Legião Urbana, que nada mais é do que uma parte do livro Os Lusíadas de Camões. Tá? Então o Renato Russo sugou lá dos Camões e trouxe. O que é o paradoxo? É uma coisa contra a outra. Exemplo, é um contentamento descontente. Tu tá feliz, mas tá triste ao mesmo tempo. Tá? É uma dor que desatina, mas não dói. Então ela dói e não dói. Isso é um paradoxo. Acontece e não acontece, certo? Quem tua vida? Tu ama alguém e não ama. Muito bem, vamos lá. Que mais? O jogo verbal, olha só. Ah, isso aqui é muito sacanagem do Gregório. O todo sem a parte não é todo. Tá, beleza. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que a parte sem todo. Cara, ele tá fazendo um jogo de palavras contigo para dizer nada. Ele não tá dizendo nada com um jogo de palavras. Isso então é arte barroca. Cuida bem essa partezinha, beleza? Agora vamos ver a arte barroca no Brasil. Olha, o fotógrafo que fez essa foto, que fui eu, é um maravilhoso fotógrafo. Olha só, o cara enquadrou as duas igrejas de Mariana, certo? Na mesma foto. Que momento. Isso aqui é uma igreja barroca total, cara, tá? Por fora ela tem alguns rebuscos, né? Mas tem as duas torrezinhas para os sinos. Olha só que foto maravilhosa essa que o cara tirou, né? Aqui nós temos então a igreja de, aqui se não me engano é Concórdia. Daqui a pouco eu lembro e boto aqui embaixo pra vocês que igreja é essa aí, tá? Congonhas, essa igreja é de Congonhas. E lá vocês vê várias caras em pé, não os de baixo, mas os de cima, todos cinzas. E esses são as estátuas de Aleijadinho, certo? Aleijadinho então foi o maior escultor, né, brasileiro dessa fase barroca, tá? Aqui, olha que enquadramento dessa foto, que linda, né? Aqui estamos dando umas das imagens de Aleijadinho e no fundo a igreja barroca, bem clara barroca, com a parte de cima ali que chama de torre, tá? Beleza? Bom, e ele também fez
a caminhada de Jesus até a sua crucificação, e isso fica dentro de capitéis. São pequenas igrejinhas, e tu bota a máquina fotográfica bem na porta, tem uma janelinha, pum, tira. Eu tirei a foto que são todas esculpidas em madeira, enquanto que as anteriores aqui são esculpidas em pedra sabão. Beleza? Cara, lindo, cara. Tu tem que ir lá. Cara, tu tem que ir a Minas Gerais, velho. Quem mora em Minas Gerais é muito show. E quem vai pra lá, cara, tu vai ter que voltar. E quem já foi, volta, porque lá é muito legal. Tá? Vamos lá então. Aqui a igreja barroca. Tu vai ver que então ela tem muita coisa. Eu peguei uma foto porque as outras fotos que eu fiz da igreja ficaram meio ruins, não quis pegar de alguém na internet, tá? Mas tu vê essa foto aqui então, a cúpula da igreja ela é toda ornamentada e tem muita coisa ao redor. Então tu entra na igreja e te sente pequeno, porque tem muita coisa ao redor. Lembra? O barroco tem que te tocar sem descer em ti. Vamos ao Brasil então, seus grandes escritores. Bom, talvez um primeiro escritor brasileiro, que nós vamos ter que ver aqui agora, né? É esse rapaz simpático chamado Bento Manuel Teixeira, tá? Esse cara viveu então lá em Pernambuco, né? E escreveu a Prosopopeia. Cara, que na verdade foi um primeiro livro no Brasil, mas não foi um livro legal. O pessoal diz que ele é um livro barroco. Na verdade, é uma lambeção de saco desse Bento Manuel ao Jorge Albuquerque Coelho, que era o governador, né? O capitão, né? Da capitania lá de Pernambuco. Então, cara, na verdade, um horror, né? O pessoal diz que é uma droga total. Beleza, deixa eu só ver se é de Pernambuco mesmo. Uhum, isso mesmo, tá? De Pernambuco. Então, cara, não leva em conta esse primeiro livro, Prosopopeia, que não vale a pena tu levar em conta. Vamos levar em conta esse cara aqui, aí sim. Gregório de Matos Guerra, em 1633, nasceu aqui no Brasil, na Bahia, e veio falecer em Recife em 1695. Mas a vida dele é muito louca, né? Bom, primeiro passo, ele nasceu em Salvador, estudou numa escola jesuítica, né? Depois, com 16 anos, ó, mandaram ele para Portugal e foi estudar em Coimbra, em Portugal. Bom, lá em Coimbra, em Portugal, ele se formou advogado, olha só, advogado, certo? E foi ser juiz no interior de Portugal. Depois de um tempo ele vem a ser juiz em Lisboa, casa com a filha de um cara importante lá, fica viúvo, né? Ela faleceu uns anos depois, e ele vem ao Brasil. Quando ele vem ao Brasil, ele vem com um cargo eclesiástico. Só que ele só dura 2 anos nesse cargo porque dizem que ele era muito sem vergonha. Ele escrevia coisas muito sátiras. Então não ficou na igreja, né? Foi expulso da igreja e começou a escrever os seus, né, poemas relacionados à sociedade baiana, né? Sempre de uma forma meio ácida, certo? Até que denunciaram ele à Santa Inquisição, tá? Porque ele estava sendo muito ruim com os moradores de Salvador. Ele conseguiu escapar da Santa Inquisição porque ele tinha contatos ainda, né? A família dele era importante, né, em Salvador, mas logo uns anos depois ele foi mandado para Angola. Quer dizer, não aguentaram o louco, velho, mandaram o louco para Angola, né? Foi expulso do Brasil. Volta no outro ano ao Brasil com um cargo em Recife. Olha como é que é, né? Num ano tu é condenado e no outro ano tu volta com cargo. Só no Brasil acontece isso. Acho que nunca mais aconteceu isso, né? O cara ser preso, depois sai da prisão e tem um cargo político, né? Bom, não conheço, certo? Ele volta a Recife e morre nesse mesmo ano, em 95, em Recife, com seus 60 e tantos anos. Tá? Então, ele escreveu bastante coisa, certo? Ficou meio solto as escrituras dele, depois os caras reuniram em alguns pontos. E mostrar, então, mais ou menos ele mostra o que é. De início ele não vai mostrar isso, mas depois ele vai mostrar o que é a sociedade baiana, né, daquela época. Então, olha só. Ele começa com uma poesia religiosa, certo? Que é da redimissão. Cara, eu fiz tudo errado, eu sou um pecador, eu faço só, né? Mas agora o Jesus e Deus vai me perdoar e eu vou ser uma pessoa maravilhosa até amanhã, porque amanhã eu vou fazer tudo de novo, tudo errado, e logo depois eu vou me confessar e vou virar uma pessoa linda e maravilhosa. E depois eu vou fazer tudo errado e assim a tua vida vai, né? Então, ajoelhado diante de Deus para pedir perdão dos seus pecados. Essa é a ideia dele, né? Que ele vai ter que sempre estar pedindo perdão dos seus pecados, porque ele sempre peca. O cara, eu vou te contar, né? Pecador e inveterado, né? E a obra mais conhecida é o soneto a Jesus Cristo Nosso Senhor, que eu vou ter que ler uma partezinha para vocês aqui, né? Que não é muito longa, mas deixa eu ver onde é que está esse soneto aqui. Aqui, olha só. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta demência me despido. Então ele tira a loucura dele, né? Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Quer dizer, quanto mais ele faz merda, mais o Senhor, Deus, tem que perdoar ele cada vez mais, certo? Se basta a vós irar tanto pecado, abrandar-vos sobeja, sobeja é basta, né? Tranquilo? Um só gemido, que a mesma culpa que vós há ofendido,
vos tem para o perdão lisonjeado. Quer dizer, ele vai fazer muita coisa errada e ainda vai ser perdoado. Tá? Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. É como se fosse uma ovelha perdida e ele vai ser redimido. Eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Ó, ele é o cara que está sempre errando, né? Cobrai-a, e não querais pastor divino. Perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, cara, tu vai cobrar dele, mas não cobra muito, porque ele não tem jeito, ele vai errar sempre, tá? Porque ele é o cara chamado de ver. Bom, agora tem a poesia amorosa do Gregório de Matos Guerra, né? Em divide em duas etapas: o amor elevado e o amor obsceno e satírico. O elevado, uma forma delicada, com flor e anjo, olha só, mortal e imortal. Vamos dar uma olhadinha então aqui, olha só. Anjo no nome, angélica na cara. Isto é ser flor e anjo juntamente. Então, olha as duas coisas, tá? Ser angélica, flor, e anjo florente. Florente é florito, tá? Em que, senão em vós, se uniformara. Cara, então a mulher consegue juntar tanto a ser anjo de espírito e angélica no rosto. Quem vira uma tal flor que não a cortara, tentar roubar dele, né? De ver de pé, de rama florescente. A quem o anjo vira tão luzente, que por seu Deus ou não idolatrara. Então, quer dizer, ela é tão angelical que ele vai idolatrar ela, ele vai tentar roubar, mas ele idolatra, ele acha ela o máximo. Então, olha só, né? É algo muito assim, né? Olha só. Se, pois, como anjo sois dos meus altares, floreis o meu custódio, que é a defesa, tá? E minha guarda. Livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que de tão bela e tão galharda, hermosa, né? Posto que, ainda aqui, né? Os anjos nunca dão pesares. Sois anjo, que me tenta e não me guarda. Quer dizer que ela é um anjo que fica ao redor dele, atraindo ele, e fica atraído por ela loucamente. Olha só. Então, cara, uma coisa angelical, né? Vamos então agora ao amor obsceno e satírico. Vamos lá. Esse aqui é o obsceno, é isso? Muito bem. Ó, o amor é finalmente um embaraço de pernas. Cara, já começou. Cara, tu já começou a imaginar, né? Embaraço de pernas, já começou as coxas, bom. Lá. Uma união de barrigas. Cara, ai, né? Ele já tá se entregando aí na jogada. Tá? Um breve tremor de artérias. O coração tá bombando, né? Uma confusão de bocas. Nossa senhora, agora parece Big Brother. Nossa, tá? Uma batalha de veias, um reboliço de ancas. Anca que tu sabe é quadril, né? Então aquela região ali entre, né, a tua pança e as tuas coxas. Né? Quem diz outra coisa é besta. Cara, então ele está dizendo que o esquema é sexo, cara. Sexo, sexo, sexo. Certo? Vamos lá então. Agora vem a poesia. Essa aqui que eu li é que ele foi expulso da igreja, porque não tem como o cara ficar na igreja escrevendo isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Agora vai ser a satírica, é que ele vai detonar toda a sociedade baiana, tá? Então vamos ler aqui para vocês uma ideia bem legal. Bom, a cada canto um grande conselheiro que vos governa cabana e vinha. Cabana e vinha é negócios particulares, tá? Não sabem governar sua cozinha. Então o cara que quer te governar os teus negócios não sabe nem governar a cozinha dele. Eu não sei porque eu estou lembrando de algum país no mundo que tem esse esquema, tá? Vamos lá. E pode governar o mundo inteiro. Tá, beleza. Em cada porta, um frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para levar à praça e ao terreiro. Então, na verdade, tem sempre alguém te olhando, te analisando para depois te ir lá e detonar, tá? Nada a ver com ficar stalkeando alguém no Face, Instagram, né? Nada disso. Muitos mulatos desenvergonhados, trazidos pelos pés aos homens nobres, postos nas palmas toda a picardia. Picardia quer dizer esperteza, tá? Então esse mulato provavelmente deve ser filho desse cara, tá? Estupendas usuras. Usuras é juros exacerbados, né? Tá? Muito juros. Cobrar banco e cartão de crédito, tá? Muitas usuras nos mercados. Todos os que não furtam muitos pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Então, dizendo que a Bahia, na verdade, é gente fofoqueira, a gente cobra juros abusivos e gente que não sabe governar. Então, essa é a Bahia que ele está dizendo. Legal, né? Tá louco para ser morto, tá? Mais uma aqui dele, eu vou ler mais curtinho aqui. Que falta nessa cidade? Verdade. Tá, vamos retomar que eu falei muito rápido. Que falta nesta cidade? Verdade.
que mais por sua desonra, honra. Falta mais que ele se proponha, vergonha. Então já dizendo que falta na cidade de verdade, honra e vergonha. O demo a vir se exponha, por mais que a fama a exalta. Numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Cara, ele detonou a cidade, né? Teoricamente. Tá? Quem a pôs nesse socrócio? Socrócio quer dizer... ele criou a palavra como dizer roubalheira. Tá? Quem a pôs nesse socrócio? Negócio. Quem causa a perdição? A ambição. E o maior dessa loucura, a usura. Notável desventura de um povo nécio, ignorante, quer dizer, né, que nem nós, ignorantes, nécios, tá? E Saldeu, idiota. Então o povo da Bahia é ignorante e idiota. Ele já matou aí a charada. Que não sabe que o perdeu, negócio, ambição e usura. Quem são os seus doces objetos? Pretos. Tá dizendo, né? Tem outros bem mais maciços, mestiços. Quais destes lhes são mais gratos? Mulatos. Dou ao demo os insensatos, dou ao demo a gente asnal, que estima por cabedal, pretos, mestiços e mulatos. E que justiça a resguarda, bastarda? É grátis distribuída, vendida. Que tem, que a todos assusta, injusta. Vale-nos Deus, o que custa, o que é o rei nos dá de graça, que anda a justiça na praça, basta, vendida, injusta. Quem falou é o rei? Porque nessa época é a época ainda... não, acho que não é mais a época, mas eles falavam rei, né? Porque teve a parte da União Ibérica. Vamos lá. E nos frades há manqueiras, freiras, em que se ocupam serões, sermões. Não se ocupam em disputas, putas. Com palavras dissolutas, me concluis na verdade, que as lidas todas de um frade são freiras, sermões e putas. Pelo amor de Deus, cara. O cara falou. O açúcar já se acabou, baixou. E o dinheiro se extinguiu, subiu. Logo, já convalesceu, morreu. A Bahia aconteceu. O que a um doente acontece? Cai na cama, ou mal lhe cresce. Baixou, subiu, morreu. A Câmara quando ele fala ali no caso, né? É a Câmara que tinha... A Câmara de vereadores, certo? A Câmara não acorde, não pode, pois não tem todo o poder, não quer. É que o governo a convence, não vence. Quem verá de tal que tal pense que uma Câmara tão nobre, por ver-se mísera e pobre, não pode, não quer, não vence. Cara, depois dessa aí, velho, ele vai ter que ser expulso pra Angola mesmo, não tem como ficar na Bahia, porque ele disse muitas mentiras no mesmo poema, cara. Ele só mentiu sobre toda aquela classe, aquelas pessoas de alto nível da Bahia do século XVII, tá? Então, basicamente, temos aqui a ideia do nosso amigo, né, Gregório de Matos Guerra, chamado Boca do Inferno. Bom, vamos ao terceiro escritor barroco, no caso, o segundo grande, né? Porque o primeiro lá no conto, Lambessaco lá, né? O padre Antônio Vieira. Nasceu em Lisboa aos 6 anos. O pai dele veio ao Brasil, nomeado como um cargo político aqui, né? E nesse cargo político, então, ele vai acabar sendo criado no Brasil, estudando uma escola jesuítica, e foi nomeado padre, certo? E aí ele fez um sermão aqui no Brasil, que foi o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Cara, é a época da invasão holandesa lá em Recife. Com esse sermão ele foi levado a Portugal, e lá em Portugal ele ficou muito amigo do rei Dom João IV. E ele tinha uma ideia, cara, que ele acha que os judeus que viviam no Brasil tinham que voltar para Portugal e levar o dinheiro a Portugal. Então o retorno dos judeus a Portugal com os novos cristãos. E a ideia dele era fazer um novo país, um novo império. Cara, logicamente que os caras que estavam ao redor de Dom João IV não aceitaram muito essa ideia dele e tentaram, né, boicotar ele. Boicotando ele, a Inquisição começou a perseguir ele e ele não conseguiu fazer essa ideia de fazer um novo grande país com dinheiro judeu. Fugiu pro Maranhão e no Maranhão, cara, ele lutou com unhas e dentes contra a escravidão. Cara, fez de novo inimigos no Maranhão, não conseguiu ficar lá, volta ele a Portugal. Voltando a Portugal, o rei Dom João IV falece e ele vem com uma ideia messiânica. Na cabeça dele, o rei Dom João IV, rei português, ia voltar, cara. Ele ia renascer das cinzas, velho. Ia vir para fazer um novo império português. O cara tava muito doidão, cara. Pelo amor de Deus, o cara vinha renascer para formar um império, cara. Bom,
A Inquisição buscou ele de novo, né? Ele vai até Roma, pede um perdão, ganha um perdão, volta a Portugal. A Inquisição volta a trazer ele e ele vem para a Bahia e vem falecer na Bahia. Mas então ele escreveu alguns sermões e os caras que tinham um sermão muito bom, cara, eles eram pessoas muito bem prestigiadas na sociedade. Então, só ali, ó, o vigor da oratória. Então, o primeiro passo dele, ele tinha uma fala muito boa, né? Então, na oratória dele, ele dá os pormenores da vida, ele ficava atento à plateia, como a plateia reagia, ele podia mudar o discurso dele, tá? Ele falava dos vícios, da violência, da religiosidade, tá? E várias coisas. E aí, eu botei ali leia, porque eu tenho que ler, senão eu vou esquecer que eu tenho que ler aqui, né? Um dele aqui, olha só. Quis Cristo que o preço da sepultura dos peregrinos fosse o esmalte das armas dos portugueses, tá? Para que entendêssemos que o brasão de nascer português, de nascer portugueses, era a obrigação de morrer peregrinos. Então está dizendo que o português, cara, ele tem que navegar e buscar novos ares. Com as armas nos obrigou Cristo a peregrinar, e com a sepultura nos obrigou e nos empenhou a morrer. Mas, se nos deu o brasão que nos havia de levar à pátria, também nos deu a terra que nos havia de cobrir de fora dela. Nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tantas para a sepultura. Cara, ele está dizendo que Portugal é um país pequeno e todo português se preza, ele tem que navegar, ele tem que buscar novas terras, expandir o Império Português. Ô, sermão, as pessoas vão se empolgar isso na hora da missa e vão ficar loucão, cara, tá? Para nascer, pouca terra. Para morrer, toda a terra. Para nascer, Portugal. Para morrer, o mundo. Cara, então o português tem que ir para a Índia, tem que ir para o Japão, tem que ir para a China e tem que vir para o Brasil. E, por sinal, em Cachoeirinha, onde eu moro aqui no Rio Grande do Sul, certo? Então, essa é o período da oratória dele. Depois nós temos aqui mais uma partezinha que é a lógica bíblia. Então ele busca na Bíblia mensagens que afetam o cotidiano. Então, qualquer coisa que acontece em Portugal, tem uma passagem na Bíblia que diz alguma coisa sobre isso. Tá? Depois, temas religiosos, a morte e a eternidade. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. Deixa eu ver aqui. A mim não me faz medo o que há de ser pó. Eu não temo na morte a morte, temo a imortalidade. Eu não temo hoje o dia de cinza, temo hoje o dia da Páscoa, porque sei que hei de ressuscitar, porque sei que hei de viver para sempre, porque sei que me espera uma eternidade ou no céu ou no inferno. Então, né, então ele já sabe que se ele morrer, ele vai ser eterno. Pelas suas palavras que a gente está estudando hoje, em 2020, um cara escreveu isso aqui em 1600 e poucos, tá? De novo, temas do cotidiano. Ele vai, de novo, citar passagens da Bíblia para tentar chegar no cotidiano. Então, olha só. Aqui. Não são só ladrões, diz o santo, os que cortam bolsas ou espreitam os que se vão banhar, para lhe colher a roupa. Cara, naquela época eles já roubavam, velho. Olha só, ainda bem que a gente se mantém no mesmo nível, né? Tá? Os ladrões que mais própria e dignamente merecem esse título são aqueles a quem os reis encomendam exércitos e legiões, ou o governo das províncias, ou a administração das cidades, os quais já com manha, já com força, roubam e despojam os pobres. Ele está dizendo aqui então que esse pessoal, os prefeitos, os governadores, já roubavam os pobres. Ainda bem, cara, que a gente não é mais roubado por ninguém, nem por ladrão pequeno e nem por ladrão grande. Tá? Os outros ladrões roubam o homem, estes roubam cidades e reinos. Os outros furtam debaixo do seu risco, estes sem temor nem perigo. Os outros se furtam, são enforcados, estes furtam e enforcam. Cara, olha só, velho. Tá dizendo que os ladrões de galinha roubam e são mortos. E os ladrões da nação roubam e matam os caras ainda. Olha só. Ainda bem que o mundo mudou, cara. Não é mais assim, tá? Vamos lá. Diógenes, que tudo via com mais aguda vista que os outros homens, viu que uma grande tropa de varas, juízes e ministros da justiça levavam a enforcar uns ladrões e começa a brandar. Lá vão os ladrões grandes enforcar os pequenos. Ditosa Grécia, que tinha tal pregador. Quantas vezes se viu em Roma ir a enforcar um ladrão por ser furtado um carneiro, e no mesmo dia ser levado ao triunfo, em triunfo um cônsul ou ditador por ter roubado uma província. Cara, olha a aula de Roma de sexta-feira, cara. Já tá tudo aí marcado, mais ou menos organizado. Que lindo, cara. Olha só, esse cara é muito bom, né? Naquela época já se falava disso. Vamos lá.
Questão do escravismo, né? Então, como ele era contra a escravidão desses nativos indígenas no Brasil, né? Que o nome índio está errado, tá? E ele vai lutar contra essa escravidão direto, né? E depois vai lutar também com a escravidão africana, e muito isso no Maranhão, tá? E por isso que os agricultores do Maranhão odiavam ele. Vamos ler então uma aqui, olha só. Os senhores poucos, os escravos muitos. Os senhores rompendo galas, os escravos espidos e nus. Os senhores banqueteando, os escravos perecendo a fome. Os senhores nadando em ouro e prata, e os escravos carregando os ferros. Os senhores tratando-os como brutos, os escravos adorando-os e temendo-os como deuses. Os senhores em pé apontando para o açoite, como estátuas de soberba e da tirania. Os escravos prostrados com as mãos atadas atrás, como imagens valíssimas da servidão e espetáculos de extrema miséria. Cara, isso aqui ele estava fazendo um sermão na hora da missa, cara. Tu imagina todos aqueles senhores escravos sentados na primeira fileira, os mais ricos, né? Na primeira fileira, e ele, ó, deitando o cacete nos caras. Realmente, acho que ele vai ter que ir embora mesmo, né? Bom, de novo, no tópico pragmático, imaginou criar um quinto, né? Quinto, né? Império português no Brasil, né? Com a ressurreição de rei Dom João IV. E ele queria então que esses judeus voltassem para Portugal e para o Brasil para trazer dinheiro e fazer um Brasil grande, com muito comércio. O cara para burro não serve, né? Cara, então acho que para barroco é isso aqui que nós temos, certo? Já li tudo para vocês, já contei umas histórias e eu acho que finou-se aqui. Até a próxima aula de literatura, tá? Que vai ser daqui a um tempinho. Show de bola, pessoal. Então um abraço e até a próxima aula.